Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula, Dando continuidade, aula 6, vamos falar um pouquinho da história de Urântia. Em todo Satânia, há apenas 61 mundos semelhantes a Urântia, planetas de modificação de vida. Os mundos habitados são habitados de acordo com técnicas estabelecidas, onde há pouca liberdade para fazer variar os seus planos de implantação de vida. Todavia, um mundo entre três é designado como planeta decimal e destinado a efetuar certos experimentos de vida, num esforço para modificar ou aperfeiçoar os tipos de seres vivos no universo. Então vejam, eu já tinha dito isso na última aula, Lúcifer teve a liberdade de usar Urântia como um laboratório por ele ser um planeta decimal, certo? Há 550 milhões de anos, os portadores de vida, em cooperação com poderes espirituais e forças suprafísicas, iniciaram os modelos originais de vida neste mundo. Uma curiosidade, a questão do elo perdido. Esses chamados elos perdidos permanecerão para sempre perdidos pelo fato de nunca haverem existido. De era para era, aparecem espécies radicalmente novas de vida animal. Elas não evoluem como consequência de uma acumulação. Elas simplesmente aparecem subitamente. Ou seja, o homem ele não evoluiu do macaco, apesar da compatibilidade de quase 100% do DNA, são duas estradas paralelas, muito próximas, mas paralelas que nunca se cruzam. Então o homem não evoluiu do macaco. Não existe o elo perdido, aquele ser que é meio homem e meio macaco que fez a ponte entre os dois seres. Isso não existe, tá? Essas questões de evolução, elas simplesmente aparecem subitamente. Com o tempo, o corpo humano ele vai se adaptando, Hoje você vê, de tanto que nós tiramos o dente do siso, subitamente vão nascer crianças que não vão ter mais o dente do siso, tá ok? Por quê? Porque uma memória genética já vem dizendo que não se faz mais necessário. Então essas questões de evolução do nosso corpo físico, elas simplesmente aparecem subitamente. A extinção dos dinossauros. Os dinossauros foram condenados à extinção porque possuíam pouquíssima massa cerebral em relação ao tamanho do próprio corpo, ok? Grandes aves, uma grande ave terrestre semelhante ao avestruz, desenvolveu-se atingindo uma altura de 3 metros. Esses foram os ancestrais dos futuros pássaros gigantes de passageiros, que eram tão altamente inteligentes que outrora transportaram seres humanos por via aérea, Veja bem, de novo, falando essa questão dos grandes pássaros, confirmando, que eles realmente existiram. E na questão dos dinossauros, pode até acontecido de um meteoro ter caído aqui e feito um estrago, mas não foi esse meteoro nem nenhum outro meteoro que causou a extinção dos dinossauros. Eles simplesmente definharam, Eram grandes massas de corpos com pouquíssima atividade cerebral, tá certo? Que eles não conseguiam evoluir e simplesmente se acabaram, ok? Nossos primeiros ancestrais. Então vamos lá, uma derivação de símio, que é uma mistura de macaco com lêmures, deu origem aos primeiros primatas primitivos, que ao longo dos anos passaram a andar eretos e desenvolver suas habilidades. Dessa raça houve uma bifurcação, onde derivavam os macacos e os primeiros seres bípedes coletores. Então vejam, houve uma separação de acordo com o passar das eras. Centenas de anos depois, no topo de uma árvore, de um casal superior dessas raças, nasceram um casal de gêmeos.
Comparados aos seus ancestrais, eles eram muito evoluídos. Esses gêmeos cresceram a uma altura maior que a de seus pais e possuíam polegares quase idênticos aos vossos. Seus cérebros eram maiores e muito cedo demonstraram ter uma inteligência superior e logo se tornaram os líderes do grupo. Sob todos os pontos de vista, esses gêmeos eram superiores e logo os seus descendentes formou-se um núcleo de todos os mamíferos intermediários. Do ano de 1934 d.C., retroagindo até o nascimento do casal de gêmeos, passaram-se 993.419 anos. Muitas emoções novas logo surgiram nesses gêmeos. Eles experimentaram a admiração por objetos e por outros seres e demonstraram ter uma vaidade considerável. Muito cedo aprenderam a comunicação verbal. Na idade de 10 anos já possuíam mais de 50 palavras, porém jamais foram capazes de ensinar aos seus ancestrais. Em um dia luminoso, passeando em um rio, eles tiveram um relacionamento memorável. Todas as inteligências celestes estacionadas em Urântia, incluindo eu próprio, estavam presentes como observadora das transações desse encontro amoroso ao meio-dia. Então vejam só, essa foi uma aula um pouco mais curta, tá ok? Falando um pouquinho de como iniciou o processo da raça humana, né? Dos seres primatas que vieram depois da extinção dos dinossauros, né? Por uma questão natural, de evolução mesmo, nada de meteoro, tá ok? Então vieram os primatas bem antigos e esses primatas eles foram eras após eras, né? Se procriando, evoluindo e de repente surgiu um casal que era um pouquinho mais avançado que os outros, né? E a partir desse casal, que se tornaram o líder, né, de toda a tribo ali, de todos eles, né, começaram um passo muito lento em direção à evolução, né? Então, ficamos aqui e até uma próxima.